No Curta em Cena de hoje, a gente fala do cinema que sai da sala oficial e vai até o seu espectador. Vamos conhecer dois projetos, o Cinemão, que ocupa espaços públicos com cinema, e o Cine Curta, que leva curtas-metragens para escolas municipais do Rio de Janeiro. Olá, a gente está aqui com o Cid, que é criador do Cinemão, um carro-cinema que faz qualquer praça virar uma sala de projeção. Bem-vindo, Cid, obrigada por participar aqui do Curta em Cena. Primeiro eu queria saber como que surgiu esse projeto, de onde que veio essa ideia? Bom, primeiro eu agradeço o convite, né, e a oportunidade de estar podendo falar em nome aqui de toda a equipe do Cinemão. O Cinemão, ele é uma rede exibidora popular de cinema, né? A gente atua ocupando espaço público e popular com cinema brasileiro, né? Essa ideia surge no momento que, na cidade do Rio de Janeiro, várias favelas passavam por um processo de transformação, né? De militarização dos territórios, né? E era sempre frequente, assim como ainda é, né? Aquela imagem de um carro preto da polícia que... o caveirão, né, que levavam morte para aqueles territórios e tal. Eu, enquanto operário da indústria audiovisual, enquanto produtor e também atuando em movimentos cineclubistas, assim, né, eu tive essa ideia de criar, de apontar para o Estado um outro modelo de ocupação territorial diferente da ocupação bélica. E aí a gente cria o Cinemão, que no primeiro momento a gente chamava de veículo de ocupação tática da cultura, que é um carro aparelhado, né, para exibição de filmes, né, com super telão inflável, com projetor de alta luminosidade, sistema de som, cadeiras e até esquema de pipoca, né? E a gente promove sessões gratuitas de cinema, do cinema brasileiro, nesses territórios. Iniciamos nesses territórios, né, marcados por conflitos, né, por violência, que eram estigmatizados por violência, né, e expandimos nossa atuação por todo o município e o estado também, né. Como que vocês escolhem os filmes que vocês vão exibir? A gente divide o nosso calendário anual por mostras temáticas, né. Então, com curadorias específicas para cada mostra dessa temática. No início do ano, realizamos uma mostra chamada É Tudo Caô, que é uma mostra só de documentários produzidos aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Também temos a mostra Anima Cinemão, a mostra Cinemão Ambiental. Então, enfim, a gente divide o calendário em 10 modos, depende do ano e do aporte financeiro do patrocínio. A gente divide esse calendário dessa forma, com mostras temáticas, né? Eu até hoje consigo ter a minha voz intacta, legal. E, por outro lado, eu tenho muita decepção pelas grandes puxações de tapete que eu tive pelo andar da minha vida fora. Mas muita coisa mesmo, muita decepção eu tive. Eu ainda não consegui chegar aonde eu preciso, onde eu quero chegar. Não consegui, não. Mas eu sei que vou conseguir. Eu ainda não consegui, mas eu vou conseguir. Tenho certeza absoluta que vou conseguir. E como que é a experiência de levar cinema para locais e para as pessoas que, às vezes, nunca estiveram num espaço daquele? Pois é. Todos esses territórios, né, principalmente os territórios mais pobres da cidade, né, eles têm demanda de toda a ordem, né, de saúde, de educação principalmente, né? E cultura também é uma delas, né? A experiência do cinema numa tela enorme é sempre marcante para qualquer pessoa, né? Por exemplo, uma vez a gente na Cidade de Deus, a gente fazendo uma sessão lá com filmes de moradores locais, com uma programação de 4 horas de filmes, teve uma senhora que chegou antes, quando nós estávamos arrumando as cadeiras, uma senhora de aproximadamente 70 anos, chegou, foi a primeira a sentar lá na frente,
ficou e foi a última embora. E no final ela veio falar com a gente da emoção, né? De estar vendo pela primeira vez na tela naquela dimensão, né? Uma experiência audiovisual, né? E para a gente é sempre muito gratificante, sempre muito marcante em qualquer lugar que a gente vá. Tanto com as crianças, quanto com os adultos, os adolescentes e os idosos, né? A gente está falando da segunda maior capital do Brasil e, ainda assim, aparentemente, o acesso a esse bem cultural é muito pequeno. Então, o cinema, mesmo sendo uma cultura de massa, um entretenimento de massa, na verdade, ele ainda é muito pouco acessível para a população do Brasil, né? Segundo a última pesquisa, acho que do IBGE, 9% dos municípios brasileiros possuem sala de cinema. Eu posso estar dando um número defasado, pode ser que tenha surgido uma outra pesquisa, mas é por aí, né? Eles se concentram dentro de zonas de consumo, dentro do shopping center, né? Boa parte da população brasileira é excluída desse processo. E o cinema brasileiro é feito com dinheiro público, né? A maior parte dos filmes brasileiros é feito com dinheiro de renúncia fiscal, né? Ou editais, patrocínio direto do Estado. E esse cinema não chega na população brasileira. E é essa defesa que a gente faz, de criar um novo modelo de uma indústria popular de cinema, né? Que é o que a gente faz ainda timidamente, né? Mas, embora a gente protagonize aqui na cidade esse processo, eu acho ainda que é pouco, né? De atuar na produção, na distribuição, que é um grande gargalo, assim, e o principal gargalo, talvez, é a exibição, né? Se produz muito filme no Brasil, né? Muito com dinheiro público, mas o dono da sala de cinema não coloca filme brasileiro na tela, né? Porque ele precisa lucrar lá com os ingressos e tal. E esse filme que é feito com recurso público não chega nunca à população brasileira. Essa tese que a gente defende de uma rede exibidora popular, que é o Cinemão, a primeira rede exibidora popular atuando. Os filmes que vocês colocam dentro dessas temáticas são só curta-metragens? Tem alguma preferência para realizadores daqui do Rio de Janeiro? Vou dar um exemplo, Tâmara, dessa última mostra que fizemos, que é a Anima Cinemão. A gente convida sempre uma pessoa a fazer curadoria, né? A gente convidou o Marão, que é um produtor aqui do estado, né? Bem atuante no gênero de animação. E aí ele sempre indica os filmes que vão compor a grade de programação do festival. A gente tem priorizado curtas-metragens, né? Embora também exibimos longas, mas é porque a dinâmica de uma projeção open air é diferente de uma sala de cinema, que tem um conforto maior e tal. E aí o curta e também a rotatividade de público, né? Que acontece nas nossas sessões, né? Chega ali uma pessoa, a família está passando, ele está ali no meio da rua, na comunidade, um super tela de cinema, e para ali, assiste 2 filmes, segue o caminho, aí já vem outro, já está no lugar. Então, o curta funciona muito mais para a gente, assim. E também tem uma outra coisa, o curta-metragem dificilmente encontra as janelas, né? Só restrita aos festivais e um canal ou outro fechado que tem uma programação de curta, né? Antes de começar esse projeto do Cinemão, como que foi a sua atuação dentro do cinema? Porque você também já trabalhava com isso e por isso também que você teve a ideia de popularizar esse acesso, né? Sim. Minha formação, eu sou jornalista, tenho especialização em cinema documentário, né? Trabalhei com
com jornalismo durante um período, mas eu já sabia que eu não queria aquilo, né? E aí fui estudar cinema, comecei a trabalhar numa produtora, enfim, aí ingressei na atividade, comecei a fazer programas de TV, essas coisas. E eu já tinha essa coisa do cineclube, né? Eu já trabalhei num projeto que eu rodei o Brasil, exibindo filme e fazendo shows, assim, pelo Brasil. E aí, quando eu voltei dessa grande viagem que eu fiz pelo Brasil, assim, profundo nesse processo de exibição de filmes e tal, eu montei uma produtora independente, sociedade com outros parceiros, né? Com Alberto Beleza, que é um grande fotógrafo do cinema brasileiro, né? E aí a gente começou a fazer as nossas produções independentes, atuar também nesse modelo de distribuir e exibir, né? Porque o que a gente chama a produtora Cinemão, a gente brinca que é um embrião de uma indústria popular de cinema, né? Que atua em todas as etapas da cadeia produtiva. Para o espectador em casa, né, que talvez não tenha tanta familiaridade com a nossa atividade, né? A indústria, né, é dividida ali na produção, na distribuição e na exibição. E aí a gente atua nesses 3 segmentos da atividade audiovisual, assim, né? Como eu disse, de forma tímida ainda, né? Claro, mas seguindo o nosso caminho. E essa experiência de exibir para um público que está fora, né, desse grande circuito de exibição de cinema, mudou alguma coisa para você enquanto produtor, enquanto realizador? É óbvio, porque nós estamos nesse território de ouvidos atentos, né? A população, de um modo geral, nunca se vê reconhecida na tela, né? E a gente também atua também realizando oficinas de cinema, né? E aí o resultado dessas oficinas de cinema são exibidos durante as nossas sessões nos territórios, antes de começar os filmes, né, montados pela curadoria, a gente exibe ali um curta que foi produzido por uma oficina nossa, né? E a grande surpresa é que geralmente esse processo faz mais sucesso do que qualquer filme. E às vezes, uma vez no Jacaré, né, vou dar um exemplo aqui na favela do Jacarezinho, tem um coletivo lá que também produz filmes, assim, né, o Cafuné na Laje e tal. E a gente tinha montado uma programação lá para a favela do Jacarezinho. Enfim, quando a gente estava toda a estrutura armada e tal, a gente foi lá na casa desse menino, lá do Léo, e ele veio com os filmes que ele produziu ali com as crianças e tal. Tivemos que derrubar toda a programação porque queriam que aquele filme ficasse passando em loop ali, sabe? Os filmes, porque eles se reconheciam na tela. Aí, agora, peraí, que agora eu vou chamar minha tia para me... Sabe? As pessoas querem protagonizar os processos, né? Morava uma senhora nessa casa chamada-se Maria. Então, estava sentada aqui nessa escada, chupando o caroço da manga. Acabou de chupar, abriu um buraquinho aqui e botou o caroço da manga e disse para minha mãe: vocês ainda vão chupar dessa manga, eu não. Ela morreu antes. A minha mãe ainda chupou muita manga desse pé. Aqui o tronco da mangueira pertence à Tranca-Rua das Almas. As folhas da mangueira pertencem ao Oxóssi. O fruto da mangueira, porque ela é espada, pertence a algum. E as flores das crianças. Você encontrou também muitos outros realizadores ou coletivos amadores que estão usando o audiovisual para tentar mostrar a realidade dessas comunidades? Sim, sim, em todo lugar, né? A gente está numa era de manipulação de imagem, né? Então, todo mundo hoje procurando informar e tal, aprende a manusear ali equipamentos. E existem vários coletivos de produções assim, independentes que precisam de investimento também. Os investimentos estão sempre focados num setor do audiovisual que beneficia há anos determinados grupos. E é preciso, cada vez mais, que os gestores do recurso público pulverizem isso, né? Ao invés de concentrar 3 milhões para uma pessoa,
porque não pega esses 3 milhões e pulveriza para não sei quantos grupos de coletivo audiovisual que vão produzir muitos filmes e podem contar com nossa rede exibidora popular para poder exibir. E aí, de fato, o dinheiro público, né, fazendo circular, fomentar uma indústria, né, uma indústria limpa, né, que é a indústria da cultura e que emprega muita gente, né. E como que você está pensando em seguir com o Cinemão daqui para frente? A gente tem ambições, né, de sonhos, né. A gente pretende fazer com que o Cinemão se torne uma política de Estado no Brasil, né. Já ando em contato com a Secretaria do Audiovisual, do Ministério da Cultura, aqui no Rio de Janeiro com a Rio Filmes, com o Estado, com a Superintendência do Audiovisual, mas é tudo uma coisa, é muito difícil, assim, né, alinhar os 3 poderes, né, o município, o Estado e o governo federal, para que a gente faça a partir da nossa experiência, né, desse know-how que temos de exibição em territórios, de concretizar uma grande rede exibidora popular em todo o Brasil para que, de fato, ocorra um grande programa de democratização dessa produção nacional, que fica restrita, às vezes, apenas aos festivais de cinema. E aí os festivais de cinema conseguem sempre pegar bastante recurso público com argumento de formação de plateia, o que é uma coisa, para mim, questionável, né? Quando se fala em formação de plateia. Formação de plateia, fazendo festival de cinema aqui no Rio de Janeiro, na zona sul da cidade, que público a gente vai estar formando, né? E é nesse sentido que a gente atua, né? Com um programa de fato, de formação de plateia, né? Levando o cinema até as pessoas, né? Além do projeto do Cinemão, vocês desenvolveram também um aplicativo para celular. Queria que você contasse um pouco o que é esse aplicativo, que ferramenta que ele oferece. Desenvolvemos uma tecnologia, né, um aplicativo que é para ser a gente usava nas nossas oficinas, assim, né, que é um aplicativo para a construção de narrativas populares. Então, é uma coisa muito fácil, né, para criança, qualquer um pode organizar ali suas fotos e com som e tal. E aí o aplicativo dá efeitos de transição e rapidinho edita um vídeo, está um filminho pronto ali. E é mó barato. E quando vocês vão levar o Cinemão nessas comunidades, vocês têm a oportunidade de encontrar com pessoas que usam o aplicativo para produzir alguma coisa? Sim, sim. A gente sempre, antes das sessões, orienta como baixar o aplicativo e tal, né? Nem sempre, né? Mas quando dá, a gente lembra de fazer isso, né? Para baixar o aplicativo. Outro dia, uma conhecida minha, que é fisioterapeuta, falou que estava usando o aplicativo, que estava ali construindo uma memória do tratamento que ela fazia com os pacientes através do nosso aplicativo, né? Então, achei mó engraçado isso. Assim, né? Legal. Cid, obrigada. A conversa foi ótima. Muito bom ter você aqui no Curta em Cena. Obrigado você, tá? Que o projeto tenha vida longa. E o nosso interesse pelo cinema para todo mundo, em todos os lugares, não para por aqui. Depois desse papo sobre o Cinemão, a gente vai para um breve intervalo e volta já. Estamos de volta e continuamos falando de iniciativas que levam o cinema para novos cantos, ampliando a arte para o máximo de gente possível. A nossa equipe também bateu um papo com a Juliana Teixeira, do Circuito Cine Curta, e você confere agora.
A ideia de levar o cinema para as escolas do município surgiu do desejo de valorizar as escolas e poder usar o audiovisual, o cinema brasileiro, os curtas, como uma ferramenta pedagógica dentro de sala de aula. Os professores recebem uma apostila correspondente àquele segmento. Nós trabalhamos com educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. E existe uma programação e uma apostila pedagógica, que é um roteiro que sugere trabalhos e conteúdos que podem ser desenvolvidos em sala de aula. Toda a escola desenvolve projetos, maquetes, gráficos, livros, brinquedos, jogos. É muito bacana preencher essa lacuna para quem não tem verba, recurso ou o hábito de frequentar o cinema. É bom você também poder estimular o ambiente escolar como um ambiente de cultura, um parceiro da cultura. A escola fica mais divertida, os professores ganham uma ferramenta poderosa e a gente busca, sim, desde cedo dentro da escola, poder proporcionar com a estrutura muito bacana, transformando as salas num verdadeiro cinema, poder proporcionar aos alunos essa ida ao cinema dentro da própria escola. A curadoria, ela busca através dos festivais filmes mais recentes e a curadoria passa pelo crivo de 2 pedagogas que selecionam e enquadram dentro de programações, desde creche até o Fundamental 2 e o ensino médio. Nós temos 4 programações. Geralmente os filmes vêm através de festivais e diretores que já têm um conteúdo voltado para o público jovem. A escolha de filmes de curta-metragem é porque em 45, às vezes 35 ou 50 minutos, você consegue exibir 3, 4 filmes. Ele é um panorama do que é produzido no Brasil, ele é um mosaico, um retrato do nosso povo. Então a ideia é poder também mostrar linguagens diferentes, filmes de animação, filmes de ficção e documentários. Ei, menino, vem cá. Esse livro é seu? Era meu. Você tá lendo esse livro, meu filho? Eu tava. Mas eu não consigo nem ler o nome da capa. Nietzsche. Foi ele que escreveu esse livro. É apelido, é? Não, é o nome dele mesmo. Mas esse bando de letra só fala Nietzsche? É, meu filho. É porque esse cara é do Nordeste. Oxi, nunca vi ninguém do Nordeste com nome assim. Não é o Nordeste do Brasil, não. É o Nordeste da Europa. É da Alemanha. Da Alemanha? É. Da seleção de futebol? Isso mesmo, filho. Esse livro fala de futebol? Fala, mas só fala na última página. É, mas você não vai ler agora não, a última página não. Você vai começar do início, para você poder entender o livro direitinho, tá bom? Tá joia. Importantíssimo poder trabalhar a arte, a cultura, o lado lúdico, mostrando que os conteúdos eles podem ser desenvolvidos através das artes. Ela é uma ferramenta que pode auxiliar o professor. É muito bacana você, através do lúdico, da cultura, você fazer com que o público, os nossos alunos, se sintam parte, que eles se identifiquem com essas histórias, com esses filmes brasileiros e que eles se apropriem, que entendam que um povo, ele que cria sua cultura, sua identidade, eles devem se apropriar e sentir parte disso. Então é importante que desde cedo essa sementinha da cultura seja valorizada e plantada, porque às vezes eu acho que é uma questão de hábito. Se a gente tem o hábito, a gente vai valorizar a cultura e vai ser um ser humano mais consciente, mais crítico e mais feliz.
Que iniciativa significativa essa de levar o cinema para além das salas oficiais. Cinema para todos e em todos os lugares. Esse foi o Curta em Cena de hoje. E para saber mais sobre o Cine Curta ou sobre o Cinemão, é só ir lá na nossa página. Até semana que vem. Tchau!